E o mercado imobiliário segue bombando o Brasil afora. Acabou de ser registrado um novo recorde na venda de imóveis. Quer saber os detalhes sobre isso? Acompanha comigo nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa aqui novamente, passando rapidinho para poder comentar sobre um dado muito interessante do setor imobiliário. Foi divulgado recentemente que o mercado imobiliário conseguiu bater mais um recorde em vendas. O mês de agosto registrou aí uma venda expressiva de imóveis. O número ele foi 64% maior do que o agosto do ano passado. Lembrando que no ano passado a economia estava indo no ritmo bom, não tinha pandemia, não tinha coronavírus, as construtoras estavam produzindo, ou seja, já era um cenário favorável. E esse ano, com todo esse caos que a gente está vivendo, a gente vê que o mercado imobiliário aí ele segue surpreendendo. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 10 mil unidades vendidas só no mês de agosto, tá? E esse número já está considerando o que a gente chama de vendas líquidas, ou seja, as vendas efetivamente que foram feitas já descontando os chamados distratos, que é quando as pessoas desistem da compra. Então aqui a gente está falando de compra de imóvel mesmo, compras que realmente aconteceram. Talvez você possa estar pensando, bom, mas a gente está em novembro e você está comemorando um dado de agosto, mas Bruno, que história que é essa? Como é que você pode estar falando que bateu um recorde, você está falando de meses e meses atrás? É assim mesmo que funciona, tá pessoal? Esses números que são levantados a respeito de vendas, a respeito de lançamentos, a respeito de distratos, toda essa atividade imobiliária, ela não é monitorada 100% em tempo real. Então, geralmente, as entidades ou os institutos de pesquisa que fazem esses levantamentos, eles iniciam a partir do momento que o mês termina. Então, por exemplo, quando o mês de agosto ele foi fechado, a gente está falando que lá para o dia 15 de setembro, mais ou menos, é que esses dados começam a ser coletados, começam a ser tabulados para poder ser apresentado aí entre outubro e novembro. É extremamente normal. Por quê? Porque existem vendas que foram feitas dentro daquele mês, que são vendas que estão sendo finalizadas, existe todo um trabalho de coleta de dados entre as empresas, então é muito normal que esses dados eles sejam divulgados aí com uns 2 meses aproximadamente, ou até 3 meses de delay. É exatamente assim que funciona. E tem um detalhe curioso, dentro desse crescimento a gente está falando de todos os segmentos de imóveis, estamos falando tanto de imóveis econômicos, quanto de imóveis de médio padrão, quanto de imóveis de alto padrão. O mercado inteiro está contemplado aqui dentro desse crescimento. Só que dentro de todas essas faixas, o segmento econômico foi o que registrou o crescimento mais expressivo, foram mais de 80% de aumento nas vendas se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado. Então, são números aí que realmente deixam todos nós bem animados. E a pergunta que não quer calar, se a economia ela ainda está meio esquisita por conta dessa situação da pandemia, se os mercados ainda estão aí um pouco confusos, se as pessoas estão temerosas com renda mais baixa, com perda de emprego, por que o mercado imobiliário ele segue apresentando números positivos? Por que o mercado imobiliário ele segue bombando? Bom, a resposta é muito clara, ela está na taxa de juros. Quanto menor está a taxa de juros, mais frequente e mais veloz é a atividade do segmento imobiliário. É um mercado que vive basicamente de juros, né? Quando falamos de imóvel, estamos falando aí de um bem de alto valor e que muito provavelmente as pessoas vão fazer essa aquisição através de um financiamento. Existe também o mercado de compra à vista, existe o mercado de permutas, porém a gente vê que uma maioria acaba fazendo essa aquisição através de um financiamento bancário. Hoje em dia temos a Selic aí no menor patamar da história. A Selic mais baixa acaba pressionando todas as outras taxas aí de financiamento de uma forma geral a operarem também no nível mais baixo. Então, além da Selic estar no menor patamar da história, as taxas ofertadas pelos bancos hoje, elas também estão no menor patamar da história, o que a gente chama de taxa balcão. A taxa efetivamente para quem quer comprar um apartamento, uma casa, um terreno, enfim, para quem quer comprar um imóvel utilizando aí um financiamento bancário. Essa taxa bancária também está no menor patamar da história. E isso favorece para que as pessoas possam efetivamente comprar o seu imóvel. Como eu venho falando muito aqui no canal, hoje estamos vivendo uma verdadeira janela de oportunidade no mercado imobiliário. Por quê? Porque as taxas estão no menor patamar da história,
taxas de juros no menor patamar da história, temos também um bom equilíbrio entre oferta e demanda, então você tem boas opções de imóveis ofertados de uma forma muito saudável, e também o preço dos imóveis que agora começou a subir, mas eles ainda não estão muito esticados, eles ainda não estão num preço aí considerado proibitivo. É óbvio que se você for comprar um imóvel hoje, você já vai pagar um pouquinho mais caro do que se você tivesse comprado lá em agosto, por exemplo, que é quando esses dados aqui foram coletados. Porém, se você comprar um imóvel hoje, muito provavelmente você ainda vai pagar um valor menor do que se você deixar para comprar esse imóvel no ano que vem, se essa escalada de preços mantiver esse ritmo que a gente está vendo. Portanto, o momento atual ainda é uma grande janela de oportunidade. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que vai direto para a Folha de São Paulo, que é quem noticiou isso, fez uma ampla matéria falando a respeito desse tema, e lá você tem mais detalhes sobre esses números, inclusive as regiões onde essa atividade imobiliária está mais forte. E você, o que você está achando disso? Na sua cidade, você também está vendo esse movimento do mercado imobiliário? As empresas estão vendendo mais, as pessoas estão comprando mais imóveis? Escreve aqui embaixo no comentário que eu quero saber a sua opinião. Fala qual que é a cidade que você está e como que está o mercado aí, para a gente poder comentar, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito. Beleza, pessoal? E se você não se inscreveu no canal do Portal VGV, se inscreve, aproveita agora e se inscreve, porque a gente tem vídeo aqui todo dia retratando o setor imobiliário, e quem está inscrito no canal recebe as notificações para poder saber em primeira mão toda vez que esses vídeos eles vão ao ar. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.